Eu quero desde já saudar os irmãos que nos assistem, que participam desse culto em suas respectivas casas. Deus abençoe você, querido. Bom é estarmos aqui louvando a Deus, mas eu sei também que é bom estar aí louvando ao Senhor. Onde quer que nós estivermos, se estivermos com Deus, ali se transforma em um lugar de bênção para as nossas vidas. Nesse domingo, nós retornamos a falar acerca de tópicos da vida de Moisés, cujo nome significa tirado das águas. Assim como Moisés foi nomeado, não pela sua entrada no problema, mas pela sua saída, Deus deseja fazer de nós novos homens e novas mulheres. A cada nova vitória, pelos novos problemas. Deus é o Deus de vitória. Deus é um Deus que a cada dia vai fazendo com que os escravos se tornem reis. E assim Ele deseja fazer com você e comigo também. Assim conosco, como Deus foi com Moisés. Nós entramos pelas vias apertadas da vida para que o nosso coração se expanda, para que nós ganhemos novos horizontes, para que nós cresçamos, para que nós tenhamos um novo nome, diferente daquele que tínhamos antes. Deus deseja fazer de nós homens e mulheres melhores. E por isso, muitas vezes, nós nos deparamos com gigantes. Por isso que muitas vezes nós entramos nos nilos variados da vida, porque Deus deseja nos dar novas características, fazer de mim, de você, um novo homem, uma nova mulher. Nós entramos às vezes nos nilos da vida com um determinado nome, talvez Luiz Tarquínio, orgulhoso Pontes, para se transformar, para me transformar em Luiz Tarquínio, dependente de Deus. Pontes Neto. As feridas da vida, às vezes, são instrumentos de Deus para nos dar novos nomes. Uma vida sem ferida é uma vida sem vitória e sem alturas. Não há vitória sem luta. Não se chega ao topo do monte sem passarmos por desafios e dificuldades. As dores são os pais, os sofrimentos são as mães de uma vida adulta. E talvez seja exatamente por isso que nós enfrentemos as adversidades da vida, porque Ele quer fazer de nós não crianças espirituais, não adolescentes espirituais. Ele quer fazer de mim e de você pessoas maduras no espírito. E as feridas que vamos tendo durante nossa passagem pela vida vai fazendo com que o nosso coração cresça, com que a nossa vida se desenvolva, com que nós venhamos a ter madureza espiritual. Eu estava ouvindo uma conversa entre dois soldados, e um falava com o outro acerca das suas feridas, e levantava a blusa e mostrava uma ferida, e nessa ferida tinha uma história, tinha uma luta, tinha uma batalha que eles tinham enfrentado. E o outro então, por sua vez, levantava a manga da camisa e mostrava também outra ferida. E aquela outra ferida, por sua vez, tinha uma história, tinha uma luta. Tinha um sinal de guerra.
Mas depois deles terminarem de mostrar todas as suas respectivas feridas, eles cantaram alegres a Deus, porque venceram todas as batalhas pelas quais eles passaram. E assim também, querido, com as feridas que nós vamos tendo durante a nossa vida, os machucados, as dores, os desafios servem para nos fazer homens e mulheres mais parecidos com Jesus Cristo. Louve a Deus pelas feridas da sua vida, porque são elas que vão dar mais espaço e abertura para o seu coração. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15, verso 22 ao verso de número 27. Êxodo capítulo 22, verso 22, Êxodo 17, verso 22 ao verso de número 17. Eu queria pedir aos irmãos que estão participando aqui no templo, os irmãos do louvor, que com reverência, já que nós estamos participando de um culto, nós fiquemos de pé. E se você está também em sua casa, se coloque de pé nesse momento em respeito à palavra de Deus. Êxodo 15, verso 22 ao verso de número 27. Diz assim a palavra de Deus. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Pai, nós continuamos em Tua presença, pedindo nesse instante que Tu possas descortinar a Tua verdade para as nossas vidas, a fim de que nós não saiamos desse encontro da mesma forma que nós entramos, mas que nós possamos retornar para o nosso lar, ou dentro das nossas casas continuarmos melhores do que nós estávamos. Que essa palavra sirva como alimento, sirva como remédio, sirva como vacina, sirva como vitamina, como proteína, como mineral para o nosso espírito. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Após proceder o grandioso episódio de abertura do Mar Vermelho, o Senhor continua. Nós podemos sentar sem problema, irmãos. O Senhor continua a conduzir o povo no deserto. Deus não é um Deus de pontos específicos. Deus não é um Deus de eventos. Deus é um Deus de caminhada. Jesus nos ensina que sua vida é uma vida de constante comunhão e relacionamento com os seus discípulos. Deus não chega, aparece e se vai. Deus chega,
aparece e permanece conosco. Essa história nos revela que Deus não surgiu entre o seu povo simplesmente para abrir o Mar Vermelho. Deus surgiu para viver entre o povo. Deus surgiu para viver com você. Deus surgiu para continuar em sua vida. Nós não precisamos somente em alguns momentos de Deus. Nós precisamos a todo tempo dele. Nós não precisamos de Deus somente para prover as nossas necessidades específicas. Nós não precisamos de Deus somente nos momentos de crise. Nós precisamos de Deus, irmãos, para viver. Nós precisamos de Deus para respirar. Nós precisamos de Deus para sermos felizes onde quer que nós estejamos. Muitas vezes as pessoas procuram o Pai somente quando estão precisando de comida. Somente quando estão precisando de um remédio. Mas o Pai não quer somente ofertar comida, Ele não quer só ministrar remédio, Ele quer caminhar conosco, assim como Ele caminhou com os israelitas. Assim como Ele esteve com os israelitas no Egito, assim como Ele esteve com os israelitas antes da travessia do Mar Vermelho, assim como Ele esteve com os israelitas no caminhar pelo Mar Vermelho, assim como Ele esteve com os israelitas depois da travessia do Mar Vermelho, e assim como Ele esteve com os israelitas depois de alcançarem a terra prometida. Deus é um Deus de caminhada. Deus não é um Deus de eventos específicos. Ele está nos movendo. E Ele está nos movendo para adiante, para a frente, avançando. E assim Ele deseja fazer em nossas vidas, levar-nos para frente, para além, para um lugar melhor. E a trajetória do povo de Israel nos ensina escravidão, deserto e terra prometida. Escravidão, deserto e terra prometida. Parece que Ele oferece essa trajetória também em nossa vida pessoal. Ele deseja transformar nossas prisões em lugares abertos, nossas escravidões em terras prometidas. Ou seja, Deus quer fazer de você o melhor que você pode ser. E diferente de outros artistas, Deus ele não finaliza a sua obra. A obra de Deus, que somos nós, está sempre sendo construída. Deus com seus pincéis vai sempre pintando uma nova forma. Deus com suas tintas vai sempre oferecendo uma nova cor, a fim de que a gravura das nossas vidas seja cada dia mais bonita. Assim de que as paisagens que nós expressamos seja cada dia mais agradável aos olhos dos que nos veem. Deus ele está sempre querendo nos fazer melhores, está sempre querendo nos levar para frente. Nossa vida é como o andar do avião. O avião não para, o avião está sempre indo para frente e nunca de marcha ré. Deus deseja que a nossa vida seja assim, constantemente para frente, constantemente num ascendente, constantemente recebendo novas cores e novas
formas. O tempo presente. Mesmo no meio dessa pandemia, mesmo no meio da dificuldade, da adversidade, mesmo no meio da crise familiar, mesmo no meio do problema de saúde, mesmo no meio da dificuldade financeira, o tempo presente, irmão, é o ateliê de Deus. E Ele não para de trabalhar e não quer parar de trabalhar na sua vida. Ele não para de trabalhar, não quer parar de trabalhar na minha vida. Nós só recebemos nas telas das nossas vidas a assinatura de Deus no dia em que nós formos nos encontrar com Ele para vivermos eternamente na glória. Mas enquanto isso nós estamos sendo construídos, estamos em construção, estamos igual ao terreno aqui de trás da igreja. Nós estamos sendo construídos. Isso é um ensino e um incentivo a nós termos paciência conosco mesmos e também com aquele com quem nós convivemos, porque as pessoas não estão prontas. As pessoas estão sendo prontas e não chegarão ao ponto final antes do dia adequado. O artista é o criador perfeito. O ateliê é o tempo que nós vivemos. A tela é você. A pergunta é: que tipo de tela você deseja ser? Quando Deus colocar a assinatura dele na sua vida, no dia em que você for colocado nos museus celestiais, que tipo de obra e que tipo de museu você deseja estar? Você deseja estar no Louvre celestial ou em um lugar menos agradável? No bairro nobre do céu ou nos seus subúrbios? Onde você deseja estar? Onde a tela da sua vida vai ser colocada? O artista está trabalhando. O ateliê é esse tempo. A tela é você e sou eu. Que tipo de tela nós desejamos ser? O pintor é excelente, você deve ser obediente. Se desejar, naturalmente, ser uma obra de valor. Deus estava conduzindo o seu povo à terra prometida. Depois da abertura do grande mar, por onde passaram os israelitas e morreram os egípcios, há então falta de água. Todos sabemos que nosso corpo é composto de mais de 70% de água e que precisamos dela para sobreviver. Ainda mais quando se está caminhando em um lugar deserto. E o texto diz assim: durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Eles não acharam água. Mas sabe por que eles não acharam água? Eu presumo que seja porque eles estavam constantemente olhando para todos os lugares, buscando as fontes, ativamente, ansiosos, preocupados em achar a água. E eu vejo, apesar de as Escrituras não falarem acerca disso, que eles estavam dessa maneira, ansiosos,
preocupados. Mas eu percebo aqui, amado, que não somos nós que achamos as águas, são as águas que nos acham. Não somos nós que buscamos as bênçãos e as conquistamos, são elas que correm atrás de nós quando o Senhor ordena. Essa é a grande lição desse texto e dessa passagem. Não somos nós que conquistamos, é Deus que conquista por nós. Na vida, quando nos colocamos numa posição desequilibradamente ativa, ou seja, ativa demais, achando que nós podemos e que nós temos condições de alcançar e que as vitórias dependem das nossas ações e que o sucesso depende da minha musculatura e que as obras são fundamentais e são conseguidas pelo meu esforço, eu posso não conseguir o que eu preciso e o que eu desejo. Porque Deus deseja nos ensinar que tanto nos grandes projetos quanto nos menores, nós precisamos constantemente da sua graça, nós precisamos constantemente da sua provisão, nós precisamos constantemente que Ele nos dê o que nós precisamos, que não somos nós que achamos coisa alguma, é Ele quem nos concede todas as coisas. Uma ativação desequilibrada pode gerar a desativação das bênçãos. E o que terminamos encontrando pode até ser águas, mas elas são amargas. Assim como aquelas que eles encontraram em Mara. E às vezes as pessoas passam pela vida, se esforçam, buscam, correm, lutam, se esforçam para encontrar somente águas amargas. Porque as águas doces, as águas potáveis, só quem pode ofertar, meu irmão, é o Senhor. O nosso esforço, a nossa operação somente nos conduzirá a águas amargas. Quando nós deixamos de pedir a Deus, quando nós deixamos de nos submeter a Ele, quando nós passamos a estarmos ansiosos em busca de tudo, as águas podem ser amargas. O povo continuou reclamando. O povo reclamava no Egito, o povo reclamou antes de atravessar pelo Mar Vermelho, o povo reclamou depois de ter atravessado o Mar Vermelho, mas finalmente, quando o povo chegou na Terra Prometida, ele então, o que foi que fez? Continuou reclamando. Nós somos difíceis. Nós tendemos a olhar para o que não temos e deixamos de visualizar as enormes bênçãos que Deus já nos concedeu e por isso passamos a reclamar. Que tal seria, e que bom seria, se no lugar de olhar para o que não temos, nós olharmos para aquilo que Deus já nos deu, para aquilo que Deus já nos concedeu, para aquilo que Deus já nos abençoou. Nós precisamos olhar para o que temos e não para aquilo tão somente que queremos. Alguns domingos atrás eu falei sobre um desenho animado que
que tinha um personagem que dizia somente 4 palavras, o Ranzinza do Smurf, e as 4 palavras eram: eu odeio o papai Smurf. Mas eu quero trazer outro personagem de desenho animado para você também, que nos assiste, e para você que participa conosco do culto dessa noite. É outro personagem, eu não me lembro exatamente qual era o desenho, se eu não me engano era Calhambeques e Motocas. Era um desenho da minha época também. Era uma mobilete que também dizia poucas palavras. Ele sempre dizia o seguinte: mas eu te disse, eu te disse. Mas eu te disse, eu te disse. Sempre que alguma coisa dava errada, ele repetia: mas eu te disse, eu te disse. Nós não devemos imitar esses personagens. Nós devemos focar nos grandes personagens das Escrituras para imitá-lo. E nós percebemos poucos momentos na vida de Moisés que ele reclama. E os grandes líderes, eles ou olham para o que é positivo, ou ele olha para o que é negativo para melhorar. Mas eles não costumam reclamar. Eu não sei se existe, vou perguntar a esses pastores mais modernos que entendem de espíritos malignos e que tudo é espírito maligno, se existe um espírito de reclamação. Mas é fácil também a gente transferir a responsabilidade para os espíritos, né? Essa nossa arte de transferir responsabilidade. Mas precisamos encarar as dificuldades para vencê-las todas. E no verso 25, Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Sabe quando veio a água verdadeira? Depois do clamor, depois da oração, depois do pedido, depois da súplica. Era isso que faltava aos israelitas. Era o clamor a Deus, era a oração ao Senhor, era deixar um pouco de tentar ativamente procurar resolver os seus problemas com suas próprias forças e colocar os problemas diante do Senhor. Quando Moisés clamou de maneira sobrenatural, as águas se tornaram apropriadas para serem bebidas. O ensino para mim é claro, é fácil de ser compreendido. E certamente é para você também. Coloque mais as questões diante do Senhor e tente resolver, talvez com um pouco menos de ação e confiança em si próprio. As coisas básicas da vida, Deus nos ensina que nós precisamos pedir. O que é mais básico do que o pão? E no ensino da magna oração, Jesus nos incentiva aqui o pão, que representa o mínimo do mínimo para uma vida, necessitava ser pedido e nós recebemos é do Pai. A gente pensa que é muito grande, a gente pensa que consegue as coisas, a gente pensa que é capaz de fazer a história acontecer, mas o pão que temos vem de Deus. Assim como o pão que temos, a água
que os israelitas precisavam não iriam ser conquistadas pela sua procura, mas eles precisariam se condicionar à verdade de que é Deus que proveria. Esse é o ensino da palavra do Senhor, irmãos. É isso que Ele quer ensinar para você, é isso que Ele quer ensinar para mim, que eu sou muito pobre diante das riquezas dele, que eu sou muito pequeno diante da sua grandeza, que tudo que eu tenho que sou vem dele, que eu não preciso me desesperar diante das dificuldades, porque é ele que está tomando conta de todas as coisas, que eu não preciso ficar ansioso e preocupado, porque nenhum fio de cabelo cai da minha cabeça sem a aprovação dele. E nós precisamos aproveitar essa oportunidade para agradecer a Deus pelo pão que nós temos, pela água que Ele nos dá, doce, que hoje brota das torneiras dentro da nossa casa. Aquele povo procurava água doce no deserto sem encontrar. Hoje nós temos em casa, abrimos a torneira e tem lá água abundante, e nós não agradecemos a Deus por isso. Nós achamos que faz parte da naturalidade da vida, da regularidade da vida, mas nós que somos cristãos, nós temos que saber que tudo que nós temos vem do Senhor, que tudo depende dEle, que tudo é devido à sua operação, que tudo é condicionado ao seu querer, somos dependentes dele em tudo. Esse é o grande ensino desse texto. O povo só encontrou água doce depois do clamor. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Era isso que Deus desejava dar para o seu povo. 12 fontes de água abundantes. Mas ele tinha que passar por um tempo de pedagogia com os seus filhos. Ele precisava ensinar que eles precisavam pedir. O povo precisava aprender que não era ele e não eram eles os responsáveis pelas suas próprias vidas. Que nós aprendamos que nós não somos nada, que nós somos pequenos, que nós somos limitados, que nós precisamos colocar diante do Senhor os grandes projetos, mas também os pequenos, os grandes sonhos, mas também os desejos mais miúdos, as grandes necessidades, mas aquelas também que às vezes nem sabemos que precisamos. 12 fontes de água é o que Deus deseja te dar. 12 fontes de água é o que Deus quer fazer em sua vida. Mas antes disso, Ele quer que você reconheça que tudo vem dEle e que nós somos completamente dependentes do Senhor. Que Deus nos ajude, que Ele possa
continuar escrevendo o livro que somos nós, que a cada nova revisão nós venhamos a ter menos erros, que a cada nova edição sejamos mais efetivos. Que Deus nos ajude. Nós vamos ter um louvor ainda e vamos terminar com uma oração. Que Deus nos abençoe, receba o nosso abraço. Você que está em sua casa, receba o meu abraço virtual, a minha saudação. Tenho certeza que esse tempo passará e nós nos reencontraremos para observar as maravilhas que Deus tem feito, mesmo no meio do deserto. Vamos olhar para cada vida e ver desenhos mais bem feitos, com cores mais atraentes e agradáveis. Que Deus abençoe você.